Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, cheguei, eu sou o Thiago Jordão, El Bigodinho, este aqui ao meu lado é o Adriano Rosário, craque dos comentários, craque das análises esportivas, e vamos falar aqui dessa goleada. Santos 6, a equipe do Velo Clube 0. Vocês sabiam que fazia, desde 2019, quase 7 anos que o Santos não vencia um adversário marcando 6 gols na partida? Pois é, Juan Pablo Vojvoda e seus comandados hoje meteram 6 na equipe do Velo Clube e colocaram o Santos na fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Foi emocionante? Foi emocionante porque muitos resultados que a gente acreditava que iriam acontecer não aconteceram e outros totalmente contrários acabaram acontecendo. Então, desde já, agradeço a presença de vocês aqui neste vídeo. Vem para a varanda mais famosa do Brasil, Adriano Rosário. O que você achou dessa goleada do Santos 6-0, um verdadeiro passeio aqui na Vila? A gente esperava uma equipe do Velo Clube vindo se defender contra o Santos em bloco mais baixo e de fato aconteceu isso, mas no começo do jogo foi ao contrário, né? A gente percebeu nos primeiros 5 minutos ali um Velo Clube atacando o Santos, empurrando o Santos para trás, tanto que o Velo Clube, a gente pegar os 10 primeiros minutos, criou chance, se não fosse o Brasão ali, talvez o Santos sairia perdendo logo no primeiro momento do jogo. Mas depois o Santos começou a colocar a bola no chão, o Santos começou a perceber os espaços, e esses espaços começaram a surgir exatamente pelo lado esquerdo de defesa da equipe do Velo Clube, tanto que 2 gols do Santos saíram exatamente por ali. O Gabriel Bontempo pisando praticamente ali na grande área, saindo, o Gabriel Barbosa se movimentando, gerando esse espaço, um gol do Tassiano, um outro gol do Moisés, saindo da esquerda, vindo para dentro. Então o Santos que criou mecanismos para conseguir vencer a equipe do Velo Clube. Ponto importante, nessa movimentação do Santos, do meio para frente, a gente tem que olhar um pouco para trás. E esse cara é o Arão, ele consegue criar, fazer com que os seus jogadores ao lado consigam trabalhar o seu jogo com mais tranquilidade. Então o Santos que construía no 3+1 e esse Arão conseguia fazer essa movimentação e aí dava liberdade por bom tempo, dava liberdade para os dois pontas, Moisés de um lado, trabalhando muito bem, trabalhando suas jogadas muito boas, e o Santos conseguiu infiltrações e conseguiu o seu jogo que, para mim, fez um segundo tempo de certa forma razoável até o momento da parada. Quando o Santos tem a parada, o Santos ele mexe no time, vem pro segundo tempo no 4-2-4 e o Vojvoda vai para cima da equipe do Velo Clube, tem um jogador a menos, o Santos aproveita os espaços deixados e aí foi essa lavada que aconteceu, 6-0. Resultado importante para uma sequência do Santos que agora pega uma equipe forte, muito bem arrumada, muito bem montada. É o Novo Horizontino que me recorda muito o Novo Horizontino no começo do Paulistão, que foi o Anderson Moreira, que é técnico. Esta não é a melhor versão do Novo Horizontino, e ele realmente estava certo, porque o Novo Horizontino se classificou como melhor time do Campeonato Paulista. Agora o Santos enfrenta uma equipe, só que o Novo Horizontino não vem bem nas 2 últimas rodadas, então isso é bom pro Santos. E o contrário, o Santos venceu os 2 últimos jogos, o Novo Horizontino então é um adversário muito forte. Exatamente, eu acho que é isso que você falou. O ponto triunfal para mim dessa vitória do Santos é o Ilharão. Assim, cara, é gritante, é nítido, é cristalino a diferença de um jogador pro outro. O Arão é um 5, o Schmidt é outro 5, totalmente o inverso. O Ilharão, ele é um jogador que traz dinâmica, ele é um jogador inteligente, é um jogador que não tem medo do jogo. O Schmidt é o inverso disso tudo. O Schmidt não é dinâmico, ele tem medo do jogo e muitas vezes ele não sabe ali ser oportunista no quesito da marcação. Eu acho, por exemplo, o Arão, ele sabe antecipar uma jogada. O João Schmidt, ele não sabe fazer isso. Quantas vezes, e pode observar, tem um contra-ataque no jogo do passado contra o Cap, que o Schmidt ele antecipa sem necessidade e abre um buraco na zaga do Santos. O Arão não faz isso. O Arão ele antecipa se ele vê a oportunidade. O Arão ele toma uma decisão sempre pensando 2 vezes antes. O Schmidt parece que não tem essa percepção. Então, por isso que eu acho que o ponto triunfal da vitória hoje do Santos é o Ilharão, aliado ao bom jogo do Gabriel Bontempo, baita jogador. Pra quem tá surpreso com o Gabriel Bontempo, prazer, né? O Gabriel Bontempo é um monstro jogando. Eu acho o Gabriel... Um monstro, posso ter exagerado, mas o Gabriel Bontempo, pra aquilo que a gente tem no Santos, o Gabriel Bontempo é excelente. O Gabriel Bontempo, além dele ser excelente, ele é necessário no time do Santos. A gente tá contratando aí o Christian Oliva, é um outro jogador que tem fôlego, que pode ser um novo pulmão pro Santos, mas assim, do que a gente já tem aqui, o Gabriel Bontempo ele era esse pulmão há muito tempo e eu não entendo porque que o Vojvoda demorou tanto pra acordar e perceber que o Bontempo é um jogador necessário nesse time do Santos. Com relação ao nosso ataque, gostei do jogo do Gabigol, do Moisés, perdão, gostei um pouquinho menos do jogo do Gabigol, achei que o Tassiano fez uma partida interessante, principalmente como sempre nas bolas aéreas, e a partida, por exemplo, do Barreal, do Miguelito, desses jogadores eu acho que foram jogos bem similares. Agora, olhando mais agora com relação ao Santos pro decorrer do campeonato, você comentou
com relação ao Novo Horizontino. Olhando o adversário do Santos, que é quase um irmão, né? O símbolo é parecido. Verdade. Você mudaria algo desse Santos pra hoje? O Christian Oliva que tá chegando, dá pra encaixar o Oliva pro próximo jogo ou você vê ainda mais pé no chão? Vamos observar o Oliva no dia a dia. Eu acho que, no caso, eu acho que o Oliva será titular do Santos muito rápido. Talvez não agora no Campeonato Paulista, tá muito em cima, mas acho que Brasileirão, Sul-Americana, pra mim, vai ser titular absoluto do Santos. Agora, você citou um bom tempo. Esse não pode sair do Santos, esse cara não pode sair. A gente falou bastante em off, né, sobre o Neymar, como que a gente poderia potencializar o Neymar, como que a gente encaixaria o Neymar. Eu acho que você montando um esquema no 4-3-2, 4-4-1-3-2, você dá liberdade pro Neymar, você dá mais tranquilidade. Eu acho que o que eu vi hoje do Santos, eu acho que é uma amostra do que o Vojvoda vai fazer mais pra frente, principalmente contra o Novo Horizontino. Vai precisar atacar o Novo Horizontino e vai precisar um ponto importante, a recomposição dos seus dois jogadores. E aí eu falo do Moisés, que recompõe muito bem. Se for o Barreal, também é outro que já era um lateral de origem, então ele tem a característica de recompor muito bem. E você tem dois jogadores à frente, que é o Gabriel e o Neymar, para terem não a necessidade de marcação, mas que saltem pelo menos a pressão na equipe do Novo Horizontino, que constrói muito lá de trás. Agora, eu acho que nesse primeiro momento, acho que o Oliva talvez entre como reserva, talvez para um brasileiro, acho que ele deva ganhar mais oportunidades. Mas acho que o time que eu vi aqui hoje, até as alterações que fez o Vojvoda, eu gostei. Eu gostei do jeito das alterações que ele fez. Então, eu pensando até e escutando um pouco a coletiva dele, me deu uma amostra que ele achou o time. E o Arão nesse time, Gabriel Bom Tempo no time, você tendo dois pontas que consigam ter essa conexão com os atacantes, eu acho que é ideal. Então, acho que esse time aí me preocupou com a parte defensiva. Zé Ivaldo e Luan Pérez, não sei. Não sei se o Adonis se recupera até lá. Pra mim, o Adonis e o Luan Pérez seria a dupla para o jogo contra o Novo Horizontino. Aí, mas olhando pro Oliva agora, eu acho que ele vai ter oportunidades, será titular, mas não nesse primeiro momento. Perfeito, concordo contigo com relação principalmente à defesa. Eu acho que a defesa do Santos inevitavelmente vai ser um ponto de preocupação. A negociação com o Di Cesare deu uma complicada grande agora, o Santos vai ter que voltar suas atenções no mercado para o novo defensor, mas com relação ao Oliva, eu acho que ele pode ser muito útil nesse ideia de jogo do Vojvoda, no perde-pressiona. O Oliva é um jogador que tem uma média altíssima. 230 interceptações, a média alta. Altíssima. Se você pegar aí comparações com alguns volantes no futebol brasileiro, acho difícil ter um jogador... E assim, a gente tá falando de Campeonato Uruguai, mas é o Campeonato Uruguai. Mas teve uma Libertadores dificílima, que é o Grupo da Morte ano passado. Inter, Bahia, Atlético Nacional, e o Nacional quase que se classifica, e ele fez dois bons jogos contra a Internacional e contra a Bahia, então é um volante que sabe jogar de meia central, então ele pode escolher nas duas posições. Agora, repito aqui, Thiago, não dá pra tirar o Bom Tempo, você pode escolher aí. O Bom Tempo não dá pra ser desse time, porque a gente até brincou, né? Se pudesse ser um advogado, eu seria um. Eu também. Seria um, porque desde a base, eu vendo esse garoto jogar, eu falei, não é possível que logo esse menino vai subir, vai projetar. E estive aqui no jogo São Paulo e Santos por uma outra emissora, por outro veículo, e ele destruiu aquele jogo contra o São Paulo. Acabou perdendo posição, que é natural, esses altos e baixos de um jogador jovem, mas você vai arrumar um jeito de não tirar o Bom Tempo do time, isso é importante. Exatamente. E o Bom Tempo nesse perde-pressiona que eu mesmo citei, o Bom Tempo sabe fazer muito bem. Com relação ao Oliva, mais de 200 interceptações ao todo, e a média de recuperação de bola dele, igual você falou, é o Campeonato Uruguaio, mas assim também. Se a gente for esperar pra contratar um cara que joga muito só na Premier League, não vai vir ninguém pro Santos, né? Se o scout olhou e o Vojvoda de fato fez análise minuciosa no atleta, eu aprovo. E é titular, né, Thiago? Ele não é um jogador que... Ele não foi um jogador que jogou metade dos jogos, não. Ele era titular de 42 jogos, jogou 40. Em média de 89 por jogo. Ou seja, ele joga o tempo inteiro. Ele é titular absoluto, pilar do time do Nacional. Repito aqui, não foi Campeonato Uruguaio. É Libertadores, um grupo muito forte também, né? Obviamente. Exato. Então eu acho que ele vai agregar muito para esse plantel do Santos. Uma noite feliz aqui para os torcedores santistas, 6-0. Isso não apaga de forma alguma a incompetência do Matos, não apaga de forma alguma os problemas que nós temos do Santos, mas a gente também pode se permitir sermos felizes, né? Ser feliz, não tem... Vamos aproveitar um pouquinho essa vitória, depois a gente fala um pouquinho mais sobre Matos, sobre Alexandre, sobre o Marcelo Teixeira, enfim, os problemas que o Santos tem. E só aproveitando aqui pra gente passar a régua de fato que eu comentei sobre isso, protesto aqui na Vila Belmiro. Noite de protesto na Vila Belmiro, o Adriano fez uma cobertura brilhante, a gente vai soltar o vídeo do que ele conseguiu captar ali dos protestos do Santos, protesto pra mim muito criativo. Eu gostaria de um parecer seu final pra gente fechar aqui essa live com relação aos protestos da torcida do Peixe. Pra mim só foram dois pontos chaves nesta manifestação. Primeiro, quando o ônibus do Santos chega,
completo apoio. Vai ter as imagens logo em breve aqui, a Varandete e o Thiago vão soltando na nossa programação. E depois um ponto máximo que foi o protesto contra a diretoria, né? Então tinha faixas, alguns jogadores que passaram pelo Santos que não deram certo, gastaram dinheiro, jogadores jovens sendo vendidos a preço de banana, os torcedores com nariz de palhaço. E o que me chamou a atenção é exatamente a primeira fala que eu falei exatamente sobre os jogadores. Nenhum momento houve vaias, inclusive na própria escalação, quando o telão foi soltando, não houve vaia. Agora, teve o final do jogo, teve um episódio ali bem isolado, de uma certa vaia, de algum tumultozinho ali, não sei se era o Teixeira saindo, mas a torcida do Santos foi brilhante na manifestação, completamente pacífica. A Polícia Militar estava lá posicionada, mas não foi necessário atuar, então acho que foi um ponto alto. O apoio aos jogadores na chegada do ônibus e o ponto máximo da manifestação foi expor os grandes podres que aconteceram com o Santos nessa temporada. E eu achei sensacional, pra mim é um protesto que vai ficar marcado. Isso porque outras torcidas podem usar também a forma como o torcedor santista se manifestou. Eu achei incrível. Nota 10 para todo mundo que participou. Nota 10 para aqueles que não puderam participar, mas concordam com tudo aquilo que foi colocado na situação envolvendo esse protesto da torcida do Santos. O que eu mais gostei foi ali, oferta. Vende-se o jogador da base barato e compra-se um jogador velho e caro. Detalhe, eles colocaram, foi curioso que eles colocaram a foto do jogador num cone, e embaixo os números do jogador, tá? Sim. Quantos jogos tiveram, quantos gols fizeram ou não fizeram. Até do Yusufa colocaram lá que ele era um jogador importante do país dele, alguma coisa do tipo, eu não lembro exatamente a frase, mas foi muito criativo colocar o macacão de operário no Marcelo Teixeira. Me pareceu ser um empresário ali no Matos. E jogaram dinheiro, obviamente dinheiro de mentira, senão teria pego para mim, mas jogaram dinheiro pro alto, assim, foi muito criativa essa proposta de manifestação do torcedor santista. A Polícia Militar ficou posicionada, não houve nenhum incidente, então isso vai ficar marcado. E repito aqui, falei durante a nossa transmissão, eu acho que vai ser um divisor de águas agora essa manifestação que tivemos aqui. Não será mais, o ambiente interno do Santos não será mais o mesmo. Hoje o campo respirou. A vitória veio, mas a partir do momento que tem essa manifestação, coloca em xeque até uma possível reeleição do Teixeira nas eleições desse ano. Com certeza. E tomara que seja de fato essa virada de chave, tomara que seja um ponto triunfal para o Santos também. Começar, pelo menos, ser campeão é difícil, pezinho no chão, mas começar a deixar de ser um time que não compete, deixar de ser um coadjuvante nos torneios e começar a ser um time que chega longe. Né? Porque eu até comentei sobre isso, tenho falado sobre desde a última quinta-feira que o Santos é um time que há 10 anos não elimina um grande no Campeonato Paulista. 10 anos. A última vez que o Santos eliminou um time grande no Campeonato Paulista foi em 2016, semifinais, 2-2 contra o Palmeiras, 4-3 nos pênaltis, o Santos tira o Palmeiras e é campeão em cima do Audax. Dali em diante, pessoal, só derrota, só vergonha no Paulistão, tá certo? Então, mais uma vez, parabéns ao torcedor santista, parabéns a vocês, varandeiros, que nos deram uma audiência sensacional aqui no Varanda Futebol Debate. E para fechar, Adriano, suas considerações finais e manda sua mensagem pro varandeiro. É isso, obrigado Thiago Jordão, obrigado a toda a equipe do Varanda, mais uma vez todos os varandeiros que nos acompanharam, em mais de 230 mil, né, visualizações, 260 mil, né, aparelhos conectados conosco, então um grande abraço para vocês. A minha consideração final, fiquei feliz com o que eu vi. Mas foi o Velo Clube, mas eu não olho o adversário, eu olho a postura tática e técnica da equipe, como que foi postado o time do Santos hoje. Se manter essa postura, mas aí melhorar um pouco mais a intensidade, com esses jogadores que entraram e com os jogadores que estão por vir, o Santos pode olhar para outro nível no Campeonato Brasileiro, também necessariamente Campeonato Paulista e Copa Sul-Americana, e também tem Copa do Brasil. Mas acho que a mentalidade dos jogadores virou a partir dessa goleada. Perfeito. E assim, era o Velo Clube, mas se o Santos não tivesse vencido bem o Velo Clube, estaríamos falando, poxa, mas nem do Velo Clube ganhou? Mas nem do Velo Clube isso, nem do Velo Clube aquilo, então acho que vale a pena a gente ser justo. Era o Velo Clube? Sim, mas o Santos tem uma postura de time grande, passou o carro no Velo Clube, a equipe de Rio Claro, que caiu inclusive para a Série A2 do Campeonato Paulista, um bom descenso para o nosso querido Velo Clube, tá certo, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no vídeo, um ótimo carnaval, boas festas, curtam sempre com muita responsabilidade e cuidado na rua, hein? Eu vou, por exemplo, agora curtir o meu Canal 6, beleza? Tamo junto, pessoal, um abraço a todos e tchau!